E aí, bem-vindo ao primeiro episódio do GMcast. Esse é o podcast em que eu, Gui Monteiro, entrevisto pessoas que pra mim são referência em disciplina, dedicação e foco, com o objetivo de entender como aquela pessoa pensa e como eu posso me tornar melhor com ela. No processo, eu imagino que você também vai poder se tornar uma pessoa melhor, porque meus convidados vão ser sempre pessoas que têm bastante a ensinar, na minha opinião, pelo menos. O convidado de hoje é o Otto Guarnieri. O Otto é cofundador da MaisMu, uma empresa de alimentos saudáveis que está presente em mais de 10 mil pontos de venda no Brasil e 1.000 pontos de venda fora do Brasil. Além disso, ele é um Forbes Under 30, marido da Belly, futuro pai do Martim e um cara que eu tenho a alegria de chamar de amigo há mais ou menos 2 ou 3 anos. Espero que você goste do papo. Por favor, deixe aqui os seus comentários, deixe seus feedbacks. Eu adoraria ouvir o que vocês acharam do episódio. Fiquem agora com Otto Guarnieri. Boa! Antes de começar, eu queria te agradecer, Otto. Eu não sei se eu já falei isso, mas 2 anos atrás, 3, nem lembro direito, quando a gente tava começando a Liga de Empreendedorismo da Poli, você foi um dos caras que mais apoiou a gente e você sempre esteve presente pra caceta. Então, de verdade, antes de começar esse papo, eu queria te agradecer por tudo que você Pô, fez pra obrigado. gente e falar que é um prazer enorme ter você aqui com a gente, cara. Pô, o prazer é meu, cara. Eu tenho tido menos tempo recentemente para apoiar as ligas de empreendedorismo, mas é uma coisa que eu sinto falta, assim. Sempre gostei e acho que é. A gente acha que a gente está ensinando, né, em algum momento, mas na verdade é a gente que está aprendendo. Então, se os dois lados acham que estão aprendendo, a gente está numa relação muito saudável, assim. É o famoso jogo que não é jogo de soma zero, um jogo onde todo mundo ganha. Exatamente, exatamente. No nosso caso, pode ter certeza que a gente estava aprendendo muito. E muito do que a gente aprendeu com você nesses anos que a gente interage é como você moldou a sua cabeça de alguém que cresceu com pais que não tinham uma profissão tradicional, escolheu uma profissão tradicional. Então eu acho que isso é interessante a gente começar aqui falando isso. Quem que era o Otto na infância, na adolescência e como que essa evolução te trouxe pro Otto da atualidade. Cara, eu sempre trago meus pais nessa conversa, né? Porque eu acho que eu, desde muito cedo, e essa é uma coisa que eu sempre falo, eu nunca vi meus pais reclamarem de segunda-feira. Nunca vi eles me obrigando a tirar notas boas só porque precisava tirar notas boas. Então, o que eu acho que eu aprendi com eles de maneira mais visceral, mais profunda, é que você precisa ser curioso, cara. Tanto faz se você é curioso por música, se você é curioso por negócio, se você é curioso por engenharia, por agronomia, tanto faz. Mas você precisa ser curioso de verdade. E tá tudo bem se você for curioso em matemática e não for tão bom em português, sabe? Mas se você for curioso de verdade ali, e se você for corajoso também para não só querer entender sobre as coisas, mas enfrentar a realidade, tipo, tomar risco, ir para frente, já é um segundo ponto. E o terceiro ponto é não desistir, né? Que é a consistência. Então, meus pais nunca chegaram para mim e falaram, Otto, você precisa ser curioso, corajoso e consistente. Mas depois de tipo, eu descobri isso, né? Eu percebi, eu dei nome a essas coisas há uns anos atrás, mas já tinha quase 30 anos. Eu falei, caraca, o que eu aprendi com meus pais? A ser curioso, corajoso e consistente. Meus pais são artistas plásticos, né? Então, eles trabalham com uma parte que é pouco comum, né? Vocês podem ver aqui tem umas obras, né? Não são dos meus pais, mas meu pai tem uma galeria que vende obras assim, e vários outros tipos de obras. Esse aqui são Marcos Vinícius, é um artista que a gente conhece, gosta bastante aqui em casa. E não é uma coisa muito valorizada, sabe? Tipo, muita gente fala, pô, quando a gente pensa em arte, a gente pensa em música, a gente pensa em arquitetura, talvez, a gente pensa em cinema, mas quem que você conhece e compra uma obra de arte? Sabe, gasta muito dinheiro comprando uma obra de arte. Quem faz isso no interior do Brasil? Né? Eu sou de Ribeirão Preto. Então, eles foram contra todas as chances e mesmo assim deram muito certo. E eu acho que eles deram muito certo por quê? Porque eles foram muito curiosos. Tipo, pô, eu quero buscar maestria nisso aqui que eu faço. Foram muito corajosos. De, tipo, tudo bem que não é o caminho tradicional, mas é o meu caminho. E não pararam. E não pararam. E hoje eles conseguiram já colher os frutos do trabalho deles. E a ensinar também, tanto para mim quanto para meus irmãos, que, cara, segunda-feira não é o pior dia da semana. E isso é uma coisa que eu tenho que levar para a vida. Então, o Otto ele é filho de artistas que tenta
ser um artista empreendendo, assim. E o artista eu acho que tem esse viés de ser curioso, corajoso e consistente. Entendi. Eu acho que faz muito sentido esses valores. E se você tivesse que resumir, eu não sei se são esses valores os principais ou os únicos. Se você tivesse que resumir, quais são os valores que moldam o Otto hoje? Como que você faria esse resumo e uma descriçãozinha de É, cada? cara, são esses, assim, curiosidade, coragem, consistência. E eu acho que você pode dar vários nomes para isso, né? Tipo, curiosidade pode ser interesse, a coragem pode ser tomada de risco, e a consistência pode ser disciplina. Na Mais Mu mesmo, a gente fala, pô, tem que trabalhar com propósito, criar amizade, liberdade com responsabilidade e mente sem corrupção. Se você for pensar, cada um deles tem momentos diferentes, mas eu acho que eles se encaixam na mesma narrativa, né? Então, a curiosidade é você trabalhar com propósito, é você estar sendo motivado pelo motivo certo, que é o quê? O seu interesse, a sua história, você se expressar ao invés de se encaixar, tá? O liberdade com responsabilidade tem muito mais a ver com a coragem de tomar as decisões, né? Então, que é a coragem. O mente sem corrupção é a consistência. Para você conseguir jogar um jogo, o que é que seja, a vida é um jogo, o trabalho é um jogo, os relacionamentos são um jogo, você precisa estar bem de corpo e alma. Então, não existe jogo de longo prazo que você ganha na força bruta, você ganha no equilíbrio. Todos, todos. E a consistência é o que faz você ganhar no longo prazo. E por fim, né, na Mais Uma a gente tem o criar amizade. O criar amizade eu acho que ele é a multiplicação disso em várias frentes. Então você tem curiosidade, coragem e consistência, curiosidade, coragem e consistência da pessoa 2, curiosidade, coragem e consistência da pessoa 3, 4, 5. Quando você tem isso para todo mundo, você tem um ambiente muito mais conectado e frutífero. Ah, a gente consegue viver isso 100% do tempo? Não, não dá, nem na Mais Uma, nem na minha vida pessoal. Tem vezes que eu não sou curioso, eu sou reativo. Eu não tento entender o problema, eu reajo ao problema. Tem vezes que eu não sou corajoso, eu sou medroso, eu tenho medo de me vulnerabilizar. Eu prefiro usar as minhas capas, as minhas proteções, seja como, sei lá, uma racionalidade ou qualquer coisa assim. Tem vezes que eu quero desistir também. Mas na maioria das vezes eu tento olhar para as coisas e falar, não, cara, como é que eu vejo isso sob o ponto de vista de curiosidade? Que é, por exemplo, você está numa discussão, vamos supor que você é meu sócio, você quer B, eu quero A. Eu posso tentar brigar com você, eu posso tentar entender seu lado. A curiosidade é tipo, cara, o que o Gui quer? É partindo para explicar, eu sei que o Gui é uma pessoa inteligente. O que ele quer que eu não estou vendo? E tentar ver. Uma vez que eu encontrar o que você está vendo, é ser corajoso para lidar com a realidade, que vai ser tipo, ou a gente vai junto ou a gente vai separado, né? E fazer isso por muito, muito tempo. Me parece que muito disso e da cultura da Mais Mu e também das coisas que eu vejo na sua vida pessoal tem muito a ver com hábito também, né? Você é um cara que Tem. gosta bastante de criar hábito e até quando você fala consistência, que tem a ver com disciplina, É, o hábito tá ali. Quais você acredita que são os principais hábitos que você leva na sua vida hoje? Como você desenvolveu e qual que é a sua visão sobre hábitos? cara, primeiro que eu acho que o hábito. Eu demorei muito para entender isso, né? Mas a cultura de uma empresa são os hábitos dessa empresa. Tipo, quando eu pensava em cultura de uma empresa, eu pensava muito em, é o jeito como é que a empresa trata os funcionários. Ah, tem cultura boa e tem cultura ruim, mas no limite não tem. Tem hábitos que ajudam a você chegar nos seus resultados e hábitos que não ajudam. Tem uma cultura que ajuda você a chegar nos seus resultados e cultura que não ajuda. Então, cultura é o que a gente cultiva, hábito é o que a gente cultiva, é a mesma coisa. Uma é mais global, outra é mais pessoal. Então, cara, quais hábitos eu realmente valorizo? Tem alguns que eu valorizo e não faço, tem alguns que eu valorizo e faço, tá? Quero o hábito de ler. Valorizo muito. Tive uma época onde eu lia com mais frequência do que eu leio hoje, mas eu tenho tentado não deixar a peteca cair. Toda vez que a peteca cai, busca e volta. E, cara, recentemente eu li um livro que foram as cartas do Warren Buffett. Peguei todas, desde 60 e pouco, acho que é 64 até 2021, onde eu li. Cara, foi um curso de business em, sei lá, 1000 páginas. Isso é um curso inteiro, cara. E você consegue ver o mundo de um jeito que pouquíssimas pessoas viram. Teve uma das mentes mais brilhantes escrevendo ao longo de quase 50, na verdade 60 anos, para seus investidores. Tipo, você consegue viajar no passado e ver como essa pessoa pensava 50 anos atrás, documentado.
E a gente não vê isso, né? E você fala, pô, o hábito de ler te traz todo esse valor, né? E tem vários outros. Ou agora que eu vou ser pai, tô lendo alguns livros sobre tudo isso e quero ler mais também para entender, então acho que um dos melhores hábitos é a leitura, cara, para mim. Outro hábito que eu acho muito importante é praticar exercício físico, e cada vez mais eu tenho percebido que quase não importa qual, quase não importa. Tem um tempo mínimo ali, não pode ser 10 minutos também, senão é muito pouco. Mas, cara, deu 30 minutinhos, você suou e você conseguiu liberar um pouquinho de endorfina, independente se você vai melhorar sua performance ou não, você vai, tipo, sei lá, relaxar sua mente, você vai chegar num lugar melhor do que você saiu e você vai cansar um corpo para descansar a mente. Então, esse é um outro hábito que eu acho muito importante. E tem um terceiro, que eu acho que é um dos mais difíceis, porque ele muda de dia para dia, de momento de vida para momento de vida, que é organizar um pouquinho melhor o seu tempo. Assim. Tipo, eu vejo que, pô, toda semana eu começo com um planejamento semanal básico, e todo dia eu começo com um planejamento diário básico. E, cara, uma listinha, eu falo, pô, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu vou acompanhar, isso aqui eu vou. São os projetos que eu vou ficar de olho, e, pô, acho que são coisas muito importantes para fazer. E o último, que eu acho que talvez seja o mais importante, é o hábito de você não se perder no tempo, não deixar as relações que realmente importam para você minguarem. E talvez seja o mais difícil de todos. E talvez o mais importante de todos, a gente se distrair buscando o sucesso e perder ele, que tá, tipo, nas nossas mãos, assim. São Faz as sentido. relações, são as pessoas. Faz sentido. Eu vou confessar que eu li o seu blog post do Warren Buffett, então eu tive um resumo das 1.000 aulas que você leu, das 1.000 páginas que você leu, e eu achei algumas coisas bem interessantes ali, especificamente a forma que o Warren se comunica. Apesar dele ser um cara muito influente e rico, ele é um cara que é muito direto e, tipo assim, ele não fala de forma genérica. Isso é até uma das coisas que você deixou bastante claro ali no seu blog post. Se você tivesse que resumir as principais lições que você teve lendo todas as cartas, eu acho que você deve ter sido uma das únicas pessoas no mundo que leu todas as cartas. Como que você resumiria os seus aprendizados sobre as cartas do Warren? Cara, ele não é só um grande investidor, ele é uma pessoa muito humana, muito, muito. Tipo, ele usa isso de ser curioso, corajoso e consistente de um jeito que pouquíssimas pessoas usam. Mesmo, não que ele use essas palavras, mas ele entende muito sobre o que ele entende e ele entende o que ele entende. O que eu quero dizer? Ele sabe o que ele não sabe. E esse é um dos grandes problemas que a gente tem. A gente acha que a gente sabe coisas que a gente não sabe. Tipo, eu acho que eu sei de política, mas eu não sei de política. Eu acho que eu sei como que seria é, ser ser o presidente do Brasil, eu não sei como seria. Eu acho que eu sei como seria ser o CEO da Amazon, mas eu não sei como seria. Eu acho que eu sei palpitar sobre reforma trabalhista, mas eu não sei palpitar sobre reforma trabalhista. Eu acho que eu sei palpitar sobre impostos, eu não sei palpitar sobre impostos. E o Warren Buffett, ele sabe, cara, eu não sei palpitar sobre isso, eu sei palpitar sobre isso. E ele se mantém enclausurado no ciclo de competência dele. Tipo, um exemplo besta disso é o Warren Buffett é um dos melhores amigos do Bill Gates. E ele nunca investiu na Microsoft. Ele fala, não entendo. Eu não consigo entender de uma forma simples a Microsoft. E eu não vou sair do meu ciclo de competência. Ele virou investidor da Apple, curiosamente, porque ele conseguiu entender como a Apple fazia para ganhar dinheiro de um jeito mais claro do que ele conseguia entender, mesmo sendo o melhor amigo do Bill Gates, como a Microsoft fazia. Tipo, você fala, nossa, mas ele perdeu muito dinheiro não investindo na Microsoft. Sim. E é isso que a gente não entende, que a gente não precisa aproveitar todas as oportunidades que passam na nossa frente. Tipo, tem várias bolas que chegam erradas pra gente, a gente vai se machucar se a gente tentar bater nelas. Então, o Warren Buffett, ele dá uma lição muito grande de você se manter no ciclo de competência. Eu acho que tem algumas coisas curiosas também. Se você for pegar, a maioria das pessoas acha que ele é um grande investidor porque ele sabe alocar o capital dele muito bem. E, de fato, ele sabe alocar o capital dele muito bem porque, de novo, ele respeita o ciclo de competência dele, embora ele vá aumentando esse ciclo de competência, ele sabe o que ele não sabe, ele não sai dali. Uma outra coisa que ele faz, tipo, ele capta dinheiro muito barato. Então, todo mundo acha que o segredo do Warren Buffett é investir na bolsa em empresas muito baratas. Não, a minoria das empresas que ele investe é na bolsa, a maioria são empresas fechadas,
ou seja, empresas privadas, que a Berkshire tem 100% do capital, então são negócios normais. Mas o grande negócio da Berkshire são seguros. E o que ela faz ela capta o prêmio das pessoas, ou seja, você compra um seguro, você paga um prêmio e, enfim, talvez um dia você tenha que pegar ali de volta esse dinheiro na forma da devolutiva ali quando você sofre um sinistro. E ele foi conseguindo pegar mais e mais esse dinheiro de uma forma extremamente eficiente e responsável, né? Não irresponsável, irresponsável. E ele foi usando esse dinheiro que chama float, que é o dinheiro que está na sua mão, mas não é seu, ou seja, são os prêmios que ele coletou e que ele precisa reservar para depois eventualmente pagar caso aconteçam sinistros, e aplicava em grandes empresas e aplicava esse dinheiro muito bem, mas o grande segredo dele é que ele conseguia levantar cada vez mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro nas seguradoras e aplicar melhor e melhor e melhor ali. Então, pô, quem vê isso, sabe? Acho que esse é um pulo do gato, tipo, o óbvio não é óbvio. Parece que Warren Buffett é um bom investidor, mas e apesar dele ser um excelente alocador de capital, ele é um excelente captador de recursos. Ele tem uma série de vezes que ele fala que ele capta dinheiro mais barato que o governo dos Estados Unidos, porque pagam para ele, para dar dinheiro para ele. E esse que de fato o float faz. E uma última coisa que eu achei muito interessante, uma frase que eu li, a gente fala, pô, você não pode ensinar, você não consegue ensinar um truque novo para um cachorro velho. Daí ele fala assim, verdade, mas você também não consegue ensinar um truque velho para um cachorro novo. E, tipo, são os truques velhos que às vezes valem a pena, sabe? Tipo, eu vejo eu com 30 anos, eu tô aprendendo coisas agora que eu achava que eu sabia. Eu imagino que com 40 eu olho para trás e falo, caraca, o Otto com 30 não sabia muita coisa. E com 50 eu olho para trás e falo, nossa, o Otto com 40 não sabia muita coisa. Então eu acho que ele tem diretores nas empresas deles com 80, 70, 90 anos, não tem limite de idade, não tem burocracia desnecessária. Pra vocês terem ideia, você pega lá as investidas da Berkshire, que são bilhões e bilhões de dólares, centenas, no headquarters, no quartel-general ali no corporativo, eles não têm nem 20 pessoas. Tipo, tem uma cacetada de fundo de investimento que tem 50 pessoas e gera um patrimônio extremamente inferior àquilo. Então, eles são muito, muito, muito eficientes em, tipo, eliminar a burocracia, dar muita autonomia. Tipo, enfim, é uma aula de negócio, cara. É uma aula de negócio, é surreal. E de vida. Uma aula de vida. É quase a Bíblia, assim, de tipo, como, como lidar com o capitalismo de um jeito que produz valor, que você se sente bem e que você cria valor para os outros, assim, também. Foi muito legal quando eu li o seu resumo ali, a sua visão das cartas. Especialmente um trecho que eu ri bastante era eles discutindo sobre o jato É que muito eles iam bom, cara. comprar do Charlie contra o Warren, mas não vamos entrar muito em detalhes sobre Boa, isso, vamos boa. deixar curioso para quem quiser ler o seu blog post. E agora vamos entrar na parte de negócio, já que a gente começou a falar de negócios. Aquela pergunta clássica, que eu acho que você já ouviu 897 bilhões de vezes. O que é Mais Mu? Por que vocês criaram a Mais Mu e quais foram os primeiros passos? Cara, mas Mu começou como uma empresa que queria mostrar para as pessoas que o whey não é bomba. E essa era a nossa missão no começo, embora a gente não chamasse isso de missão. Nossa missão era mostrar para as pessoas que o whey não é bomba, era criar o primeiro whey à prova de mãe, era fazer com que adolescentes, jovens adultos e idosos pudessem consumir whey sem todo o conjunto de significados negativos que orbitava essa palavra, esse conceito. Então, whey é bomba, whey é veneno, whey é só para fisiculturista, whey é só para homem. Se você não treinar muito pesado, você vai engordar. O gosto tem que ser ruim, o produto é caro, a embalagem é feia, só vende em loja de suplemento, não sei o que. Tipo, a gente quis redesenhar tudo isso, porque a gente tinha a visão de que um dia esse produto seria vendido no supermercado, um dia isso seria uma coisa que as pessoas consumiriam no seu dia a dia, da mesma forma que o ingrediente, né, o produto em si, ele é nutritivo, ele te faz bem, ele estava sendo muito fechado. E a gente sabia, pô, se é uma coisa boa, ela vai ser democratizada com o tempo. Vamos ser um agente nessa democratização. Então a Mais nasceu de novo para democratizar o whey, para fazer com que o whey pudesse um dia chegar nos supermercados, nas padarias, nas lojas de conveniência, e a gente conseguiu fazer isso muito bem.
Mas a gente não tinha um plano de negócio, não tinha uma visão muito estruturada para isso. O que a gente tinha era essa vontade quase ingênua de que a gente ia conseguir mudar o mercado. E daí, de onde veio o nome, né, tudo isso? Foi justamente qual que é, nossa hipótese era, qual que é a forma talvez mais eficiente de você mostrar para as pessoas que o whey não é bomba? É mostrar para as pessoas que o whey é um derivado do leite. Qual que é a melhor forma de eu mostrar que o produto é gostoso? É fazer uma embalagem que fale muito mais sobre sabor do que sobre ganho de massa muscular. Ah, qual que é a melhor forma de a gente provar, enfim, de redemocratizar isso? Pô, é fazer uma embalagem prática, que a pessoa possa consumir em qualquer lugar. E a Mesmo nasceu lá na faculdade, a gente começou a crescer nesse sentido, até que no meio do caminho ali, a gente começou em 2015. Perto de 2020, a gente começou a ir mais para snacks do que para alimentos em pó. E hoje, embora a gente ainda tenha muito alimento em pó, cada vez mais eles estão sendo snackificados, né? Então, dose única, buscar mais conveniência, incentivar mais a prova. E hoje a Mesmo chegou num patamar onde ela não é uma empresa grande, mas é uma empresa média. A gente vende nossos produtos em mais de 10 mil pontos de venda no Brasil e praticamente 1.000 pontos de venda fora do Brasil. Temos quase 50 funcionários e estamos finalizando a nossa captação pública de 5 milhões de reais. Muito legal, muito legal. Hoje a Mais Mu tá na inserção ali do mercado de nutrição com snacks. É, Por que você acredita nesse mercado? cara, e a gente chama isso de supply snacks, tá? Isso é um termo que a gente cunhou em algum momento, eu não me lembro quando exatamente, mas é a junção de supplements and snacks. A gente chama de supply snacks. Cara, não foi a gente que inventou os supply snacks, mas a gente tem uma visão muito clara sobre isso. E a visão é a seguinte: você tem um mercado de mais ou menos 2, 3 bilhões de reais, que é o mercado de suplementos, um mercado de mais ou menos 20 e poucos bilhões de reais, que é o mercado de snacks. E cada dia que passa, os snacks tentam virar mais suplemento e os suplementos tentam virar mais snacks. Então a gente acredita, é um pressuposto nosso que esses mercados estão merging, que eles estão fundindo, eles estão passando por uma fusão. E essa fusão significa o quê? Que os snacks vão tentar ter mais das características dos suplementos em termos de nutrição, em termos de fazer bem para você, ser mais funcionais, ser mais natural, ter uma tabela de ingredientes mais limpa, uma lista de ingredientes mais limpa, uma tabela nutricional mais equilibrada. Então, os snacks estão passando por isso. Mas, ao mesmo tempo, eles continuam com os seus principais atributos, que eu vou falar logo mais. E os suplementos estão buscando cada vez mais as características dos snacks, que são, na nossa visão, né, uma marca muito forte. Então, snacks, as marcas dos snacks são muito fortes. Sabor, muito forte. Então, todos os snacks tentam ter muito essa visão de, pô, o produto tem que ser muito gostoso. Uma distribuição massiva. O Oreo tem em qualquer lugar do mundo, Kinder tem em qualquer lugar do mundo, Kit Kat tem em qualquer lugar do mundo. E um preço muito competitivo. Também esses produtos eles vão ter uma escala de produção e de distribuição tão massiva que eles conseguem ter preços competitivos em qualquer lugar do mundo. Quando a gente pega todo esse cenário, a gente tem uma visão de que, cara, as marcas de suplemento, elas têm uma credibilidade como marca para entrar no mercado de snacks, e o mercado de snacks não necessariamente tem uma credibilidade de marca para entrar no mercado de suplemento, porque você tem décadas de história vendendo produtos cheios de açúcar, produtos, enfim, com ingredientes tipo, focados muito mais no sabor do que no lado nutricional. E quando você pega a indústria de suplementos, é o contrário. Então, acho que as duas vão tentar chegar nesse consenso. A minha hipótese é de que as grandes marcas vão ter mais dificuldade de acessar esse espaço na cabeça do consumidor de que elas são saudáveis, porque elas têm décadas de investimento falando que elas são gostosas e, tipo, e eles sabem, os consumidores já sabem que o gostoso não vem com saudável nesse sentido. E também elas estão em categorias muito grandes, elas são indústrias muito grandes e que entrar em mercados de suplementos, produtos funcionais, às vezes não tem nem escala para isso ainda. Então, é um problema duplo, né? A demanda ainda não é tão grande para que faça sentido para eles endereçar de maneira própria. E será que a marca tem amplitude para conseguir se redesenhar na cabeça do consumidor de uma maneira que faça sentido para todo mundo? E do outro lado, dos suplementos, cara, tudo que você pensa como snack é um mercado gigantesco. Você tem a credibilidade de marca porque você está buscando
unir a nutrição e o sabor de uma maneira muito competitiva. E a gente fala que no limite do limite, o que a gente na Mais Mu tenta fazer é criar um produto saudável, mas que tem preço de porcaria, gosto de porcaria, distribuição de porcaria e cara de porcaria. Porque se a gente faz tudo isso e é saudável, a gente entra nesse mercado de 20 e poucos bilhões de reais e não de 3. E a gente consegue nutrir as prateleiras do Brasil e do mundo e disruptar o checkout. Disruptar o checkout no limite você vai ter no checkout, né, que é o caixa do supermercado, o caixa da padaria, o caixa do restaurante, você vai, onde só vai ter porcaria e você vai ter ali uma solução que também tem um apelo muito grande de marca, de sabor, de distribuição e preço, mas que vai ter menos açúcar, mas que vai ter mais proteína, enfim, que vai ser mais nutritiva para você. Então, essa é a hipótese que a gente está trabalhando, é por isso que a gente ataca esse mercado. Pra mim faz bastante sentido. E um pensamento que eu tenho sobre isso é: não todas as marcas que vêm do mundo do suplemento vão ter necessariamente facilidade de ir pro mundo dos snacks. Porque muitas das Porque, marcas de suplemento criaram uma marca muito é, atrelada ao bodybuilding. Meu é, sentimento, pelo menos. Então, se eu pego, sei lá, aquelas marcas que a estampa do cara é um bodybuilder, tipo, um ela snack consegue até se saudável dele. snackificar, né? Ela consegue se snackificar um pouco, e o que é muito bom. Porque, assim, snackificação é uma tendência independente dos setores. Independente desse merge, você vai ter, por exemplo, a gente pode fazer uma creatina dose única. Tipo, não é um snack, mas é uma creatina snackificada. Ela seria mais um snack se ela fosse uma bebida, né? O snack é uma ocasião de consumo, né? Que é meu sócio sempre fala isso. O snack não é um produto, é uma ocasião de consumo. É o que você consome no meio do dia, no meio da tarde, em qualquer momento. É super Uhum, prático. Então, cara, praticidade importa. E eu falo por mim, assim, eu compro, tem o esquenta, né? Que é o nosso pré-treino. Tem o potinho e tem o sachê. Obviamente o potinho acaba sendo um pouco mais econômico que o sachê. Mas o sachê já vem na dose certinha, etc e tal, cara. Eu compro o sachê para consumir em casa. Eu não compro sachê para consumir fora de casa. Eu compro para consumir em casa. Porque eu tenho muito controle do que, pô, eu comprei 15 unidades. Vai durar 15 doses. Eu não vou dosar errado, tipo, não, sabe, já tá feito. Eu paguei um pouco mais caro para alguém já ter esse trabalho por mim. E e é isso. E eu acho que vale. Eu acho que mais pessoas buscam isso. E daí, quando eu vou vendendo pro mercado, eu quero provar. Uma lata custa R$ 150, um sachê custa R$ 7. O que você vai provar? Nunca tomou. Vai provar o sachê de R$ 7. Gostei? Pô, dá mais 5 sachês. Não vou necessariamente levar o pote. Não, pô, eu tô consumindo muito, cara. Consumo isso todo dia. Tá tudo bem também ter esse trabalho. Beleza, daí eu compro um potinho e tá tudo certo, sabe? sim. Talvez uma forma até de transcender isso para outras categorias é, por exemplo, o conteúdo formato curto contra o conteúdo formato longo, Pô, faz que é o que a sentido. gente tá enxergando, assim. O TikTok, muitas vezes, TikTok, Instagram, Reels, etc., todo tipo de formato curto acaba sendo um chamariz para um formato mais longo, seja, por exemplo, um podcast, etc. Então, a estratégia Pô, total, geralmente é total. conteúdo curto, levando pro Pronto, é o longo. conteúdo snack e o conteúdo refil. É, talvez a como é que é? Snackificação tá acontecendo Snackificação. em todas as categorias, no É fim. porque a praticidade, cara, ela é tipo, ela é muito, tipo, snackificação é uma espécie dentro do gênero praticidade, sabe? O iFood é praticidade, mas ele não é snackificação, entende? Mas Uhum, a praticidade está acima da snackificação. Então, a gente busca praticidade para quase tudo, cara. E com certeza. snackificação é uma das formas. O mercado de snacks é uma espécie ainda mais específica, né? É um bicho único. Eu posso Sim. fazer uma creatina em sachê que tá snackificada, é mais prática, mas não necessariamente entra no mercado de snacks, não vai ser contabilizado ali, sabe? Sim, sim. Hoje a Mais Mu tá faturando em média 50 milhões de reais por ano. Se Isso. você tivesse, vai ser uma pergunta bem filosófica. Se você tivesse acesso a todo o capital mais barato do mundo, acesso a toda a distribuição de talento que você quisesse, e você tivesse uma mente extremamente criativa que você já tem, como você sente que seria o caminho dos 50 pro 500? Cara, é o caminho que a gente vai tentar fazer, tá? É o caminho que a gente vai tentar fazer. E eu acho que ele passa por fases. Que eu acho que os meus 2 centavos aqui, assim.
a gente não tentar ser um canguru que pula com as duas pernas ao mesmo tempo. E também não tentar ser um saci que só tem uma perna e roda em círculos, vamos dizer assim. Cara, a gente tem que andar com as duas pernas. E uma perna é uma perna de oferta e outra perna é uma perna de demanda. E você tem que caminhar equilibrando. Tipo, hoje, eu acredito que a marca Mais Mu seja mais conhecida do que as nossas vendas. O que eu quero dizer? A gente é mais conhecido do que a gente é capaz de abocanhar de mercado. Então, hoje o nosso trabalho está mais em como que a gente vende mais para as pessoas que já conhecem nossos produtos. E não como a gente é mais conhecido. É óbvio que sendo mais conhecido, o seu gargalo vai ser sempre como que eu entrego mais. Mas eu acho que a gente ainda não está nesse momento. Então, no 50, para a gente chegar no 100, vai ter uma pernada muito larga de como desenvolver melhor os nossos produtos, como não ter ruptura, como não ter falta de produto, como estar mais bem presente no trade, como estar mais bem presente nas lojas, como aumentar volume nos nossos clientes e etc. Né? Que eu acho que é a parte de você empurrar. Então, eu preciso ter mais produto disponível para vender, porque muitas vezes a gente não vende mais porque falta produto. Eu preciso ter mais produto para o cliente pegar na gôndola, porque se falta produto na minha produção, vai faltar produto na gôndola, então primeiro tem que resolver aqui, depois eu resolvo ali. E por fim, uma vez que eu tenho a produção impecável, eu tenho o trade impecável, pô, a gente precisa de um time comercial que consiga negociar ainda mais espaço. Beleza, daí a gente vai começar a chegar no outro gargalo, que é, pô, tem produto demais, o giro está um pouco devagar. Daí a gente tem que usar a outra perna, que é a perna da comunicação. Como que a gente mostra a nossa marca, atrai novos clientes para o nosso mercado. Então, depois a gente fizer isso, se a gente conseguir fazer isso de uma maneira muito robusta, a empresa vai estar faturando perto de 100 milhões, só que esse é o tanto de pessoas que realmente conhecem a marca. Então, a gente vai ter que aumentar a amplitude da marca, falar com mais gente e depois fazer de novo um trabalho de distribuição e dar um passo de cada vez, um passo de cada vez. Então, você tem dois tipos de distribuição, da mensagem e do produto, para ficar mais claro, tá? Então, agora, o desafio da Mais Mu é a distribuição do produto. A gente dando um passo com essa perna, eu acredito que o nosso gargalo vai ser depois mensagem, pá. Depois produto, depois mensagem. Então, o caminho para os 500 milhões não é um caminho de canguru, que a gente tenta fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E também não é um caminho de saci, que a gente só vai focar em uma coisa, só vai ficar em uma coisa e vai ficar girando em círculo. Não, cara. É distribuição da mensagem, distribuição do produto, distribuição da mensagem, distribuição do produto. E vai necessariamente passar por inovação, então novos produtos, necessariamente, para chegar em 500 milhões. E necessariamente, embora não tão necessário, mas acredito que necessariamente novos mercados. Então, um mercado externo, né? Então a gente já está exportando para a Europa, como é que a gente conquista, não só distribui. A gente deve começar a distribuir para a América Latina, como é que a gente fica mais forte ali. Um dos maiores clientes da empresa hoje é a Amazon Brasil, como é que a gente entra na Amazon de outros lugares do mundo, por exemplo. E acho que uma última coisa que pode fazer sentido, outros mercados, não no sentido geográfico, mas mercado no sentido de, cara, outras pessoas para comprar os nossos produtos, né? Então, hoje a gente vende muito para jovem adulto e adulto. Será que faz sentido ter produto para idoso? Será que faz sentido ter produto para criança? Como que a gente pode trabalhar isso? Eu acredito que em coisa de 5 anos, com um plano muito bem executado, a gente consegue chegar lá. Não vai ser fácil. Vai demandar bastante capital, vai demandar bastante talento, que nem você falou, mas esses não são, na nossa conversa aqui, gargalos. E, no limite, eu acho que qual que é a coisa mais criativa a se fazer, né? Se você fosse uma pessoa muito criativa, é tentar não ser muito criativo. É tentar ser distributivo, né? Então, brincando, essa palavra nem sei se ela existe. A gente pensa muito que a gente precisa criar produto ou criar coisas. O que a gente precisa fazer é criar valor e às vezes a melhor estratégia para criar valor é distribuir. Distribuir mais, distribuir melhor e capturar melhor esse valor. Então, é tentar ser menos criativo, essa é a criatividade, tentar ser menos criativo e mais distributivo. Distribuir melhor, porque o objetivo não é criar mais coisas mais legais, o objetivo é criar mais valor. E para criar mais valor, o gargalo é distribuição. Vou dar um exemplo besta. Você tem vamos supor, você, Gui, você criou um conteúdo que viralizou. Pô, deu muito certo.
Galera adorou. Você vai tentar distribuir mais esse conteúdo até esgotar ele, ou você vai tentar criar novos e novos conteúdos? A maioria das pessoas vai tentar novos conteúdos. Sendo que seria muito mais barato e time efficient você colocar um pouquinho mais de dinheiro, às vezes, para distribuir melhor o seu melhor conteúdo. A gente não faz isso, porque a gente tem uma mentalidade de tipo, não vou gastar dinheiro, né? Vou gastar tempo. Por quê? Se aquela é a rota de menor resistência, por quê? Você vai gastar mais tempo e não mais dinheiro, cara. Você vai chegar muito mais rápido se você gastar mais dinheiro, mas a gente não tem essa mentalidade. Então, acho que a criatividade está aí. Pensar em distribuição para criação de valor, não em criação para criação de valor. Nesse Tem momento que a gente está, uma. tá? Uhum, Obviamente, no começo você vai ter que criar muita coisa. uhum. Tem uma frase do Reid Hoffman, que é o fundador do LinkedIn, que ele fala, ele é o mestre, né, de distribuição e efeito de rede, e ele sempre fala, se eu tivesse que apostar em um produto mediano ou ruim com boa distribuição contra um produto bom sem distribuição, eu iria na primeira opção todas as vezes. Todas as vezes. Porque no fim é isso, distribuição Então, é a grande palavra mas do no jogo. mundo de hoje é mais difícil, né? Porque ideias medíocres não são facilmente, tipo assim, o produto sim, mas uma ideia medíocre ela não é mais facilmente distribuída. Antes você tinha um gargalo de distribuição de ideias, de mensagens, de campanhas de marketing, que era, pô, você vai ter dinheiro, né? É dinheiro e você empurra a campanha. Algumas vão ser mais recebidas, outras não vão ser tanto. Hoje, se você tem duas ideias de conteúdo, ou se você não tem nenhum dinheiro, você tem duas ideias de conteúdo, uma é sobre um produto mediano, outra é sobre um produto extraordinário, e o TikTok qual vai viralizar? Produto extraordinário. Daí você consegue ter a distribuição da mensagem e depois buscar a distribuição do produto. Então, a gente vivia num mundo onde distribuição de produto trazia distribuição de mensagem com dinheiro, né? Hoje você consegue distribuir sua mensagem, criar uma audiência e depois ter o dinheiro para criar um produto. Então, eu concordo 100%, mas eu acho que a gente tem esse pequeno twist aí no mundo, pensando agora. Sim, e tem até uma grande filosofia sobre daqui a 30 anos como vão ser as marcas e elas vão ser muito mais ligadas a creators e de creators do que necessariamente marcas que fazem isso. Tem até um exemplo do Mister Beast, que é extremamente famoso, com os Feastables dele, todos os produtos que ele coloca em cima da audiência, e tem até no limite, a Kim Kardashian criando o private equity dela, por causa da distribuição da audiência que ela tem, então É, me parece fazer muito sentido isso. tá. E aí E eu é emendo uma numa coisa muito pergunta. doida, né? Por Muito quê? doido. É Não, muito doido isso, cara, cara, é distribuição maluco, de cara. mídia. Muito doido. É maluco. E aí eu emendo numa pergunta. Qual que é a relação da Mais Mu com influenciadores? Eu sei que vocês trabalham com muitos influenciadores, eu faço vídeo no mundo de corrida e eu vejo várias pessoas é, distribuindo Mais Mu. Como que vocês pensam na relação entre vocês e os influenciadores e qual que é a importância deles para a marca? Cara, a gente acredita em algumas coisas, né? Que pessoas falando das coisas é muito mais interessante do que as coisas falando sobre elas mesmas. Há exceções, é óbvio, quando a Apple fala dela mesma, ela é uma entidade em si, ela pode fazer isso, ela não precisa trazer, sei lá, ninguém para falar dela, ela já tem uma reputação tão única mas ela é uma das pouquíssimas empresas que consegue fazer isso. Talvez a Tesla consiga, uma marca de carro muito famosa, uma marca de roupa consiga, tipo, não é o nosso caso, não é o caso da maioria das empresas. Então, e mesmo pensa você, Gui, eu sempre falo isso para as pessoas, né? O que é mais legal? Você chegar para alguém e falar, cara, eu sou muito legal, você tinha que passar mais tempo comigo, você tinha que me pagar alguma coisa para estar comigo, porque eu sou muito legal. Ou alguém falar, cara, o Gui é muito legal. Você precisa conhecer o trabalho dele. Então, pessoas falando sobre coisas sobre pessoas vale mais do que você falando mais sobre você, porque tem uma coisa muito simples que é o conflito de interesse, né? Você passa muito mais confiança quando alguém fala de você do que quando você fala de você. De novo, há exceções, mas a regra tende a esse caminho. Só que daí tem outra coisa, né? Quando a gente vai falar sobre isso, quem vai falar sobre a gente também importa muito. Teve toda essa história, né? Tipo, o Naldo falando das coisas, tipo, ele virou um meme nesse sentido. E, tipo, eu nem vi, eu não conheço muito sobre, mas às vezes ele pode criar ou destruir valor nesse sentido. Independente de ser verdade ou mentira, tipo, a reputação dele foi machucada nesse sentido. Então não é só as pessoas falarem sobre você, são as pessoas que fazem sentido falar sobre você falarem sobre você. E eu tenho certeza que faz muito sentido para muita gente que o Naldo fale delas, seja para campanhas, para brincadeiras ou até para coisas sérias. Enfim, não é sobre ele nesse sentido, é sobre tipo você ter a pessoa certa falando sobre você. E a pessoa certa, o influenciador certo, cara,
ele não tá tentando convencer os outros. Ele já foi convencido de que você é maneiro, de que tua marca é legal. E, tipo, ele falaria disso livremente. Só que, pô, ele tem uma baita audiência. Não faz sentido ele falar disso livremente. Ele vai criar valor, não vai capturar nada. Então, ele vai buscar uma forma de capturar parte desse valor, seja por cupom, por um FII ou por qualquer coisa. Mas não é você pegar a pessoa errada, que não tem interesse na sua marca, e pagar para que ela fale sem interesse. Cara, isso não é assim. É o contrário. A pessoa tem interesse, ela gosta, ela já é fã, ela falaria livremente, mas você precisa, obviamente, para ela ter uma audiência, respeitar e também falar, pô, obrigado, sabe? O meu agradecimento por você também falar de mim em público. E depois vem uma terceira questão, que é o volume. Uma pessoa falando disso com uma audiência muito grande faz um estrago? Faz. É o exemplo do MrBeast, total. Da Kim. Mas, assim, a gente não tem dinheiro para essas coisas. A gente tem que trabalhar mais no individual. Então, o volume de pessoas falando importa muito. Hoje, o nosso gargalo é tipo, cara, como é que a gente traz mais pessoas para falar de Mais Mu, né? A gente já tem as pessoas certas, a gente acredita que a gente tem uma reputação bacana e busca pessoas com uma reputação legal. A gente é brincalhão, a gente não é uma empresa que fala com seriedade, a gente tem um background sério, mas a gente não fala com seriedade, a gente fala com brincadeira. Mas precisa trazer mais e mais gente. E assim, isso você distribui muito bem a mensagem, né? E a gente tem pensado também, cara, como é que a gente traz os próprios empresários aqui, os próprios empreendedores para falar mais da marca, né? Então eu tenho começado a criar mais conteúdo no TikTok, no Reels. Meus sócios também, a gente tem uma pessoa que tem acompanhado a gente em eventos específicos para capturar parte do nosso dia a dia e depois criar conteúdo com isso. E eu acho que tudo isso vai criando um ecossistema, né? Eu acho que o nosso trabalho com influenciadores é essencial. É um exército de pessoas que, cara, são fãs da marca, promotores da marca, mas ainda faltam algumas coisas para a gente trazer mais gente, trazer mais coesão e transformar, talvez menos num exército, mas numa comunidade, sabe? Tipo, uma comunidade mesmo onde as pessoas queiram mais pertencer, onde os clientes também queiram mais pertencer, onde a gente tenha sistemas tecnológicos também para receber mais gente, para organizar mais gente. Acho que esse acaba sendo um gargalo relevante que a gente tem nesse sentido, mas assim, é extremamente importante ter um time bacana de pessoas falando sobre você. Muito legal. Como você enxerga a criação dessa comunidade? Puxa, cara, a gente tem visto algumas empresas que têm trabalhado muito bem com tecnologia para conseguir trabalhar bem no volume. Eu não acho que a gente está nesse momento ainda. Eu acho que é talvez mais time para buscar mais relacionamento, para buscar mais o que dá certo, para depois tentar automatizar isso. Porque é muito fácil, eu acho, também a gente falar, não, vamos criar um algoritmo aqui, vamos criar um sisteminha aqui, um softwarezinho aqui, e é isso e tal. Mas é engajamento, cara, são as pessoas. Não é quantidade, é a quantidade engajada. Então, nenhum sistema engaja. O que engaja é como você usa o sistema. Então, acho que a gente ainda precisa aprender um pouco mais sobre como fazer isso. Hoje a gente tem uma comunidade de sócios relevante, né? Tem 250 investidores das rodadas passadas. Eu acredito que no fechamento dessa rodada agora deve ter quase 1.000 investidores no total, dá mais muito, pô, é muita gente. Como que a gente transforma essas 1.000 pessoas em promotores da marca, sabe? A gente não conseguiu fazer isso bem historicamente. Não que a gente tenha feito mal, mas ainda tem muito espaço para melhorar. Muito. Entendi. Vou mudar um pouquinho já em direção ao fim e trazer 2020, que você e alguns amigos fundaram a Book Club. Boa. Eu queria entender o que é a Book Club, por que vocês fundaram isso e quais foram as principais experiências que vocês tiveram nesse processo. Cara, a Book Club foi uma iniciativa, pô, muito legal, assim. Hoje não funciona mais, né? A gente desligou a Book Club, tem uma infinidade de aprendizados com isso. E, cara, um dos maiores é que não dá para fazer tudo. E mais sonhos morrem de indigestão do que de fome. Eu acho que a Book Club morreu por indigestão. A gente era em 3 pessoas, né? Basicamente, eu e mais um, nós éramos part-time e o outro era full-time. E caía tudo no colo dele de uma maneira relativamente injusta. E a gente sempre tentando dar 2 minutos ali de insight, mas a gente não conseguiu cultivar o negócio da maneira que ele merecia ser cultivado. E um ano e pouco depois a gente acabou fechando, com várias cicatrizes aí. Então,
Mas foi uma experiência muito bacana. E enquanto durou, cara, a gente tinha encontros, pra você ter ideia, toda semana. Toda semana, terça-feira à noite, eu me juntava com mais ou menos 20, 30 pessoas e discutia uma parte de um livro. Cara, toda semana, toda semana, toda semana. Tinha gente que, pô, ia no era aniversário da namorada, falava, a gente vai jantar depois da nossa sessão de book club. Ah, era aniversário dela, do pai, da mãe, a gente vai fazer ela celebrar depois da nossa sessão de book club. Tinha gente que não faltava nunca, nunca, nunca. Então, pô, foi muito interessante. A ideia era assim, como que a gente traz pessoas experts em alguns setores para falar e discutir sobre alguns livros específicos. Então, por exemplo, minha ideia era falar sobre empreendedorismo, né? Era o que eu fazia. Com o tempo a gente trouxe o Vitor Azevedo, que é um líder espiritual, para falar sobre religião, para falar sobre espiritualidade. Ele já tem uma audiência muito maior, então o clube dele foi super bem. O Vitor é uma pessoa, tipo, fora de série, assim. Acho que a gente ainda vai ouvir muito falar dele no futuro. Ele é realmente muito fora de série. E tinha também o Bunazar, que falava sobre direito. Alguns engrenaram mais, outros engrenaram menos, mas a gente não achou o modelo certo. E a gente, eu acredito, na minha opinião, que a gente demorou muito para pivotar. Por quê? Porque a gente criou a base de receita, a gente tinha uma comunidade relativamente leal e a gente tinha muito medo de mudar o produto e, tipo, decepcionar essa comunidade leal que estava com a gente toda terça-feira. Tipo, pô, a gente falou, não, cara, não dá pra ser toda terça-feira, tem que ser uma vez por mês, porque, na verdade, toda terça-feira as pessoas têm até medo de se comprometer com isso. Era extremamente barato, cara. Era, tipo, R$ 50 por mês você recebia o livro e você tinha live toda semana. Tipo, era ridiculamente barato. Enfim, e você, de novo, você recebia o livro físico, tá? Tipo, era meio 50 bizarro. reais por mês. É, é. Depois ficou 70, eu acho, mesmo assim. Mas, mas foi isso, cara. Eu acho que é um projeto que o universo paralelo deu certo. Ele tem fit, dá para fazer funcionar, mas é mais sobre como você tem uma infraestrutura para que os creators tenham o seu próprio clube de livro. E essa infraestrutura tem que fazer sentido econômico, não estava fazendo ainda. E eu acho que alguém um dia vai fazer esse negócio funcionar. Eu realmente acredito. Muito bom. Você tá prestes a virar pai. Na verdade, na prática, você já é pai, porque você já tem trabalhos de pai há bastante tempo. Como a sua cabeça mudou desde o momento que você descobriu até hoje? E eu pergunto Cara, isso no sentido filosófico de como você enxerga o mundo. o Gui, tem um conteúdo que eu gosto muito de ver na internet que chama The School of Life. A School of Life é de um filósofo inglês. E eu lembro muito cedo de ter visto um vídeo deles no YouTube. E eles falavam uma coisa no sentido de, cara, filhos demoram muito para conseguir entender o nível de esforço que os pais tiveram com eles. Eu vi esse vídeo com provavelmente 25 anos. E eu falei, caraca, eu sou muito ingrato. Muito ingrato. Eu não sou só eu, não é uma coisa exclusiva minha. Tipo, os jovens são muito ingratos. Então, eu acho que essa é uma realização que você percebe quando você vai ser pai. Mas eu percebi isso acho que um pouco antes. Isso me virou uma chavinha na minha vida, assim, de falar, cara, eu tenho que ser muito grato, porque eu não mereço nada do que eu tenho. Tipo, eu só tô aqui porque eu me apoiei no ombro de gigantes. Eu acredito piamente nessa frase, nessa ideia. Tipo, se meus pais não tivessem me dado o ponto de partida que eles deram, eu jamais estaria onde eu tô. Jamais. E já você não estaria onde você está e ninguém estaria onde está. E independente de quem são os seus pais, tipo assim, pode ser seu cuidador, não é sobre o seu pai ou sua mãe, é sobre o cuidador, quem não só te deu a vida, mas quem cultivou você numa época que você é chorão, cagão, mijão, você só sabe receber amor, você não sabe devolver amor de jeito nenhum. Você é extremamente egoísta, porque só quer sobreviver. Então, pô, todo mundo já passou por isso. Eu acho que agora eu tô no momento onde, pô, vai ser a minha vez de cuidar, não de ser cuidado. E, pô, do lado da minha esposa, que é uma pessoa extraordinária, eu acho que vai ser uma mãe, já tá sendo, né, uma mãe extraordinária, mas vai ser, cara, vai ser, acho que a grande experiência da minha vida, assim, sendo muito honesto com você. Muda muita coisa, o jeito que você vê o mundo, o jeito que você vê seus arredores, as coisas que você busca.
Mas eu tenho consciência de que isso só vai mudar depois do parto também, e depois das primeiras semanas. E que a maior dor, o maior medo, a maior aflição é o medo, a dor e a aflição do momento. Então, agora a nossa preocupação é, cara, como é que a gente vai passar pelos próximos 2 meses sem surtar? E depois, como é que a gente vai passar pelo primeiro mês? Como é que a gente vai passar pelo parto? Como é que a gente vai passar pelo primeiro mês? Tipo, não surtar também pensando que a gente vai conseguir resolver tudo. Várias petecas vão cair. E eu acho que nesse momento a gente vai aprender, a minha expectativa é priorizar. Tipo, realmente priorizar. Se é- e priorizar não é fazer mais. Priorizar é saber valorizar, tipo, o sorriso, é saber valorizar, enfim, os primeiros momentos, as primeiras experiências e as pequenas coisas. Eu acho que a gente acredita que priorizar é fazer mais com menos. Eu acho que priorizar é fazer o que precisa ter ser feito e aproveitar o que precisa ser aproveitado. E a gente acha que é fazer mais com menos, mais com menos, mais com menos, ser mais eficiente. Mas, cara, você não está colhendo, se você não colhe, você não consegue produzir da melhor maneira também. Então, eu acho que a paternidade vai ser talvez um momento mais desafiador e mais didático da minha vida. Assim. Faz sentido. Você falou aqui um pouquinho sobre a Belly e no Instagram eu vejo você falando bastante sobre ela. Então, uma pergunta para finalizar aqui é: como a Belly te faz um empreendedor melhor, um pai melhor e uma pessoa melhor? Qual que é a sua relação com ela e como que ela te faz uma pessoa melhor? Cara, vai parecer meio piegas aqui, assim, mas ela me faz, tipo, eu já tinha uma crença muito grande no amor. Eu acho que eu vi meus pais terem uma relação de casal muito saudável, desde sempre, assim. Ninguém estava ali porque era obrigado, era uma relação de colaboração, os dois estavam ali porque queriam, os dois passavam perrengue juntos. Mas, assim, eu, na minha experiência pessoal, todos os relacionamentos que eu tive antes, eu sempre falava, cara, tipo, é difícil, as pessoas são difíceis, tipo, tem lado bom, lado ruim, precisa de muita disciplina. Eu era mais, tipo, modo disciplina, assim, saca? Hoje, tipo, a Belly me mostrou que o amor realmente existe, tipo, e ele, tipo, eu posso colher um pouco mais disso. E é leve, tipo, é bizarramente leve. Ela, acho que a coisa que ela mais me ajuda, tipo, além de ser quem ela cara, a, tipo, realmente ouvir as pessoas, a realmente ver as pessoas, a realmente quebrar meus vieses, quebrar meus pontos cegos e, tipo, tentar ser minha melhor versão. Eu acho que quando você tem 20 anos, você tem que ser a sua melhor versão por você. Quando você encontra uma pessoa que você quer passar o resto da vida, você tem que ser a sua melhor versão por você e por ela. E eu acredito que quando você tenha filho também, você vai querer ser a sua melhor versão pela sua família como um todo. Então, hoje eu tento melhorar não por mim, cara. Tipo, eu tento melhorar por ela, pelo Martim, pelo meu time na Mais Mu também. E eu acho que você vai deixando esse espaço egoísta de como que eu faço o melhor para mim e tipo como que eu sou o melhor para esse ecossistema, sabe? Como que eu colaboro para que esse ecossistema seja mais frutífero, leve, promissor. Ela é minha companheira de vida, cara. Tipo, é bizarro. Tipo, eu nunca achei que isso fosse possível e é. Então, se você tá vendo isso e tá, caraca, será que o amor existe? Cara, existe. Ele não é a coisa mais fácil do mundo, tem momentos desafiadores. Os dois lados têm que ter paciência, mas assim, é leve. É leve, dá pra ser Sensacional. leve. E se não tá sendo leve, é tipo, só pra pegar uma frase que eu gosto muito, né? O Phil Knight, fundador da Nike, ele fala assim, eu já falei isso várias vezes, não é só sobre negócios, né? Empreender não é só sobre negócios. E o dia que negócios forem só negócios, significa que o negócio vai muito mal. Eu acho que a mesma coisa vale para um relacionamento, saca? Tipo, não é sobre estar ou não estar casado, é tipo sobre a pessoa, cara, é sobre essa união que existe. E se não for sobre essa união, sobre tipo essa parceria, se for só pelo status do casamento ou da junção, significa que a junção tá muito ruim. Então, acho que isso aplica a tudo, sabe? Isso aplica a tudo. Muito bom. Boa. Otto, foi um prazer ter você aqui comigo. Espero trazer você mais vezes para esse podcast.
Vou te falar que dentro das perguntas que eu tinha em mente, faltaram algumas, assim, que eu acho que a gente poderia fazer mais uns 5 episódios e a gente Boa. ainda teria conteúdo aqui Pano pra pra, manga. pra trazer. Oi? Teria pano pra manga ainda, daria Teria pra, pano pra pra manga. esticar. Exatamente, exato, exato. Então, obrigado mesmo pela participação. Foi um prazer ter você aqui. Espero que eu Pô, traga valeu, Gui. você mais vezes. Obrigadão. Tamo junto, cara. Obrigado e valeu aí, pessoal, por nos acompanhar. E Gui, quero ver os próximos capítulos também, cara. Você vai longe. Sensacional. Valeu. Valeu, Otto. Valeu.